Olá, amigos do Colégio Brasileiro de Radiologia, bem-vindos a mais um Estúdio CBR, esse nosso encontro semanal para a discussão de temas de interesse da comunidade radiológica. Eu lembro aos colegas que estiverem nos acompanhando que este, como todos os estúdios CBR, estão disponíveis nas plataformas tanto para iOS quanto para Google Play, para os senhores ouvirem também sob a forma de podcast e também de uma forma usual. Nós estamos abertos aqui para receber os comentários dos colegas que estiverem nos acompanhando ao vivo. Hoje nós estamos numa situação especial porque, além de estarmos no Workplace, estamos também no Facebook do colégio, na medida em que o tema de hoje é um tema aberto não apenas aos radiologistas, mas também aos estudantes de medicina que se interessam pelo tema, pelo aprendizado da radiologia. Como é praxe aqui no Estúdio CBR, eu passo a palavra para o Dr. Rogério Caldana, diretor aqui do CBR, para fazer a apresentação dos nossos convidados de hoje. Boa noite, Caldana. Boa noite, Manuel. Boa noite a todos. É um prazer recebê-los para um tema tão importante que é falar sobre as ligas acadêmicas. Acho que a gente vai fazer aqui algumas discussões, mas eu já lanço a primeira questão aqui para os nossos convidados, que é quando que surgiu na cabeça da gente o primeiro interesse, né, por essa área brilhante que é a radiologia. Mas aí agradecer a presença da Jéssica Pagan, que é a representante de uma das ligas acadêmicas vinculadas aqui ao CBR, que é a Liga da Unicid. Obrigado pela presença, Jéssica. E aos membros da diretoria do colégio, que também são o Dr. Rubens Schoniak e o Dr. Túlio Macedo. Obrigado pela presença a todos. Agradeço. Vamos até fazer essa pergunta para vocês, Rubens e Túlio. Quando que vocês despertaram o interesse por trabalhar com radiologia? Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É um tema que eu gosto muito de estar com os alunos de graduação. É uma satisfação. Eu lido com alunos há muito tempo. Acho que é um dos aspectos mais gratificantes da nossa atividade, né? E interessante a pergunta. Eu me lembro, para mim foi um evento específico e foi o contato quando eu tive com a tomografia computadorizada. Eu tinha um paciente que estava sob meus cuidados na enfermaria. Eu fui acompanhá-lo no exame e me encantei com aquela tecnologia, a quantidade de informação que estava sendo obtida ali, a discussão, né? E para mim foi um momento que eu me recordo que daquele dia em diante eu soube que era isso que eu ia fazer. Que ano você estava, Rubens? Eu já estava no 6º ano da faculdade, eu demorei a me decidir. E por isso eu acho muito importante dar essa oportunidade para os alunos das ligas. Acho que tem esse papel interessante e né, quanto mais precoce for, né, o contato com essas tecnologias, a nossa área não é disponível em todo lugar, né? A chance de ter o contato e conhecer o universo da radiologia é uma oportunidade muito importante. No seu caso, Túlio? Bom, também gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando aqui mais uma vez do Estúdio CBR. No meu caso, foi no 3º ano de faculdade. Eu participei de um projeto de pesquisa em doença de Chagas e nesse projeto de pesquisa uma das variáveis analisadas era o tamanho do coração, índice cardiotorácico, etc. E aí eu comecei a ver várias radiografias e isso despertou um interesse pela imagem. É claro que houve idas e vindas até o término da faculdade. Teve momentos que eu pensei até na cirurgia e tudo, mas acabei optando pela radiologia. Foi interessante que hoje até alguns procedimentos invasivos eu faço dentro da área da radiologia. Então começou, foi dessa maneira e me apaixonei pela especialidade, né? E vamos ouvir a Jéssica, que está nesse momento, né, Jéssica? Conta pra gente, você está no 5º ano de faculdade, né? Isso. E como que foi o teu interesse? Como que isso começou a se desenvolver? Já tenho interesse na área desde o 1º ano, né? Porque na nossa faculdade a gente teve o privilégio de ter contato com a área desde o 1º semestre. Então, assim, nosso método de aprendizagem é através do PBL, que é um método ativo de aprendizagem,
no qual o professor vai passar alguns objetivos de aprendizagem daquela semana e cabe a nós irmos atrás através dos livros, através de artigos científicos e além disso ele dá algumas orientações. E no primeiro ano a gente tinha como orientador o Dr. Márcio Pinto, que é radiologista, trabalha naquele laboratório. Não conheço o Márcio, é um ótimo professor, isso é bacana. E aí, como foi essa experiência? E aí a gente sempre era incitado por ele a descobrir, logo no começo, quais eram as estruturas ali apontadas no exame. Então aquilo começou a me despertar assim, um interesse, porque eu queria saber tudo que estava apontado ali. Então aí eu comecei a gostar muito, eu queria aprender para não precisar ficar questionando e sempre fazendo os meus resumos, sempre nomeando as estruturas. E aí eu fui gostando cada vez mais. Você vê que, interrompendo um pouco, Jéssica, mas aqui nós já vimos duas situações interessantes, né, Caldana? E como o objetivo desse estúdio também é chegar aos alunos, aos graduandos, é muito natural, quando nós vimos aqui o depoimento do Túlio, o depoimento do Rubens, eu posso falar do meu também, que foi uma opção praticamente no final do curso de graduação. Entendam vocês, alunos de graduação, que essa escolha por uma subespecialidade, ela pode ser feita no último momento. Isso não é demérito a ninguém. Óbvio, se você tiver uma opção já estabelecida desde o início, perfeito, siga com ela se você está satisfeito. Mas às vezes, mas eu deveria ter começado antes. Não. Então, uma das primeiras coisas que a gente tira daqui fez a escolha no terceiro ano, outro no sexto, no meu caso no sexto, o Rogério pode falar do depoimento dele também. Às vezes a gente faz isso, tem colegas que fazem no terceiro, no quarto. Isso é muito, muito natural. E eu vi aqui um outro comentário que a gente pode pegar do depoimento da Jéssica, quando ela fala da possibilidade de usar a radiologia no aprendizado de outras coisas. Eu acho que você esboçou assim, um pouco também da radiologia como uma ferramenta de aprendizado de anatomia. Provavelmente foi um dos pontos que o Pinho deve ter destacado no curso dele, não é isso, Jéssica? Exato. Como a cada semana a gente tem um assunto específico. Então, por exemplo, nessa semana a gente vai ver o aparelho respiratório. Então, o nosso professor de anatomia entra, dá aula dele sobre anatomia do sistema respiratório, a gente vê na peça o cadáver, a gente tem aulas de histologia e de patologias comuns, né? E depois entrava o Márcio com as imagens dele, sejam raio-x, tomografia computadorizada, e aí ele incitava a gente a aprender coisas básicas a respeito dos exames, se era contrastado ou não, qual era a incidência, essas coisas básicas, mas que para um aluno de primeiro ano não é tão simples assim, né? E aí nisso vai te despertando o interesse de saber cada vez mais. Rubens, eu queria fazer uma pergunta para você. A Jéssica contou uma experiência dela, uma experiência feliz de ter uma oportunidade de ser apresentada a radiologia desde o início. Você que atua aqui no colégio na comissão de ensino e tem essa vivência também sendo professor em uma outra faculdade, como você vê hoje, que informações você tem sobre o ensino de radiologia no Brasil? Considerando hoje que nós temos um grande número de faculdades de medicina, qual é a visão? Depois eu queria ouvir a opinião dos comentários do Túlio também sobre esse aspecto. Emanuel, é interessante, isso foi uma pergunta que nós nos fizemos na comissão há alguns anos e até fizemos então um levantamento, e encaminhamos questionários para os coordenadores dos cursos de medicina, que naquela época eram 200 e poucos, né? E o que a gente percebeu, e comparou um pouco com a literatura internacional, o que os países têm, né, de percepção, que no Brasil a gente está passando num momento de transição, né, no modelo de ensino na graduação de medicina. Então a gente tem muitas faculdades com modelos de PBL, metodologias ativas, outras ainda com sistema tradicional. Isso a gente percebeu na pesquisa, né, ou modular. E aí tinha uma pequena diferença na forma como a radiologia é introduzida nesses modelos, né? Como ela falou, né, no modelo PBL,
A radiologia é introduzida mais cedo, né, já desde o primeiro ano, que parece ser uma tendência, né, no mundo inteiro. Começar primeiro com anatomia, segurança, indicação e evoluindo para um pouco de interpretação e patologia, que me parece ser o interessante. Agora, quase metade das faculdades que a gente teve resposta ainda usam o modelo tradicional, né, com uma disciplina, quer dizer, um momento radiológico dentro do curso, que eu acho que, né, é difícil de ter tanta abrangência, de evoluir muito, fazendo uma inserção tão pontual, né? Então, isso foi uma das percepções, acho, mais importantes que a gente teve na época. Túlio, você é professor em Uberlândia, na Universidade Federal. Você ainda, nos seus contatos, ainda vê o ensino de radiologia sendo ministrado por não radiologistas? Túlio? Isso ainda é uma situação real no Brasil? Eu acredito que sim, mas há uma progressiva melhora desse padrão. Cada vez mais os especialistas têm tomado frente no ensino da radiologia. Na minha experiência, corroborando o que o Rubens colocou, existe hoje um avanço nesse ensino da radiologia, uma preocupação grande com a proteção radiológica. Isso já começa desde dos primeiros anos de faculdade, e também da segurança do paciente na administração do meio de contraste, quando é possível fazer um meio de contraste, quais são os prejuízos do meio de contraste. Então, o graduando ele acaba tendo uma formação mais consolidada dos benefícios da radiologia e também dos potenciais riscos que ela pode trazer. Algo que eu acho que tem de extrema valia, eu participei de num período de transição, depois que eu entrei como docente na faculdade. Eu participei de uma parte do currículo tradicional e uma transição para a metodologia ativa. E eu percebo que cada vez mais a radiologia auxilia no conhecimento de outras áreas não radiológicas, como a clínica médica, a cirurgia, etc. Então, hoje a radiologia ajuda muito um estudante a entender, por exemplo, o abdômen agudo, que antes passava, talvez não é desapercebido, mas passava com conhecimentos ainda insuficientes, né? Reforçar isso que você está falando, quer dizer, o colega que está na graduação, que está estudando e tem uma aula de radiologia, ele não está aprendendo somente aquele diagnóstico por imagem, né, Galdano? Ele usa isso para uma discussão clínica, para vários aspectos, não é isso? E é como a medicina hoje se configura, né? Com muito mais interdependência entre as áreas. Acho que isso é muito fértil, né? Eu vou pedir licença aqui para agradecer os comentários aqui dos colegas, do Wilton Lobato e do Rogério, colega de Minas Gerais, e reforço aí o convite para que tanto o Wilton quanto o Rogério enviem perguntas e comentários. Quer dizer, o tema de hoje está aberto para comentários, inclusive para nós ouvirmos a experiência deles em outros estados, como que isso está sendo feito do ensino. E eu vou fazer um outro reforço que você está acompanhando pelo Workplace, né? Eu estou acompanhando pelo Facebook, então nós estamos fazendo uma transmissão dupla. Eu reforço para que todos que estão conectados pelo Facebook, a maioria das ligas estão conectadas pelo Facebook, tem representantes de ligas do país inteiro conectadas. Enviem perguntas para que a gente coloque aqui em fórum de discussão. Queria até agradecer, já a Francine Murev está participando, mandou uma curtida para a discussão que a gente está tendo aqui. Obrigado, Francine, e enviem mais perguntas. E, se possível, os colegas, talvez a gente possa ter isso pelo cadastro, mas se pudesse identificar que liga, é interessante, e a gente vai mantendo. E até aproveitar esse gancho aqui, nós temos um cadastro de ligas aqui no colégio, então se por acaso alguém que estiver nos acompanhando participa de uma liga, entre em contato via Facebook mesmo com o colégio, porque depois a gente vai comentar isso, eu não quero antecipar a pauta, mas tem uma série de ações que o colégio faz de apoio às ligas, né? E eu já vou mergulhar nessa questão mesmo. A gente falou de graduação, de ensino, que está se transformando, mas aí eu queria saber a opinião de vocês sobre qual o papel das ligas no reforço do ensino de radiologia durante a graduação,
ou até diferente, né? Até no desenvolvimento desse interesse por uma especialidade que é tão bonita, tão grande e tão importante. Jéssica, quer comentar com a gente qual a importância que você vê da Liga que está tendo na tua formação ou de modo geral? Eu acho que a importância da Liga é dar oportunidade para aqueles alunos que tenham despertado esse interesse a mais pela especialidade, porque através da Liga você consegue ter mais aulas com os professores, além da carga normal, a carga horária. Você consegue ter acesso a atividades extracurriculares, que acredito que sejam essenciais, e compartilhar com os amigos os seus conhecimentos, receber deles também o que eles sabem. E você acaba formando uma rede de amigos, né? Na faculdade você acaba olhando para os seus amigos, aqueles que também gostam da radiologia, e num momento de prova, alguma coisa que você tem uma dúvida, você acaba conversando um com o outro aqui que você acha que tô em dúvida. E aí eu acredito que seja muito importante, porque você tem a oportunidade de conhecer melhor a área, né? E você não fica à mercê de conhecer a área no 6º ano, depois que se forma, naquela dúvida. Acredito que seja bem importante. Você vai constituindo a sua ideia do decorrer do curso, né? Então, como o nosso curso é semestral, eu tive, de aulas de radiologia mesmo, eu tive durante 8 semestres. Então, agora que eu já estou na parte do internato, no hospital, pra gente é super tranquilo, assim, receber exame de paciente, você não tem segurança para analisar. E quando você tem alguma dúvida, você acaba questionando o professor, acaba discutindo, eu acho que é bem enriquecedor. Que bacana. O que você acha, Rubens? Qual o papel das ligas nesse reforço da graduação? O que me parece, também um pouco do que a gente levantou naquele trabalho, né? É que como as diretrizes de ensino no Brasil de medicina, né, ele permite uma grade variável, né, tem algumas competências desejáveis que são claramente colocadas, mas a grade curricular ela é praticamente livre, como você vai ensinar aquele conteúdo, né, e não são todas as faculdades que têm uma disciplina ou um foco, né, um momento de mergulhar em radiologia. Então, ou outras disciplinas, né? E como é muito grande hoje o conteúdo todo, né, para formar um médico, acho que, né, muitos estudantes, iniciativa dos próprios estudantes que têm interesse, acabam se reunindo, né, por afinidade com o assunto. É uma oportunidade de discutir até esgotar se aquilo mesmo pode ser eventualmente a especialidade que eles vão querer perseguir ou se aprofundar. Acho que surge bastante nessa linha, me parece. Ótimo. Boas considerações. Túlio, o que você acha? Eu vejo as ligas como um potencial discente, né, que vem dos estudantes. Então, aquilo que é criado, aquilo que é construído, o conhecimento, a busca do conhecimento, a participação de projetos, até mesmo de extensão, de pesquisa. É legal que isso venha dos próprios discentes. Então, isso traz uma energia, uma vitalidade, é uma atividade muito ativa, né? Que o professor, o tutor, ele, de certa forma, obviamente, ele participa, né, dessa coordenação, mas vem muito dos estudantes. Isso é muito benéfico, isso é muito salutar. Ambiente fértil, né, para se falar sobre radiologia. Manuel, você deve ter uma experiência rica sobre o assunto, né? Eu tenho uma atividade, mas tem um ponto que deve ser reforçado aí em relação aos alunos que participam de ligas, né? Que participar de uma liga não significa que eu vá fazer essa especialidade, né? Sim, então, isso é uma coisa que a gente procura sempre falar para os alunos. Fazer uma nova liga ou fazer uma liga tem esse aspecto que o Túlio reforçou muito bem, é uma atividade que você está criando. A liga deve ser criada pelos alunos, eles tomam a iniciativa de criar, geralmente é assim, imagino que tenha sido assim. Sim, lá na CID. E
essa próprio mecanismo de você trabalhar na organização de uma determinada coisa é uma ferramenta também de aprendizado, é mais um aprendizado que o aluno vai ter. Então, não fica aqui um convite para as pessoas que não pensem dessa forma, assim, de que eu não vou fazer uma liga de radiologia porque eu não quero fazer radiologia. Né? Um aprendizado, desculpa, te interromper, não diretamente, um aprendizado que não necessariamente está ligado à atividade médica. Né? A organização, coisas, liderança, espírito de construção de projetos. E do ponto de vista do aprendizado médico, eu levo isso comigo. Se eu for fazer pediatria, ginecologia, eu vou levar um pouco daquele conhecimento que eu tive. Então, esse é um aspecto importante da Tem uma percepção também interessante nessa linha, Manuel, que, claro, muitos não serão radiologistas, né? Mas eu tenho a sensação que muitos alunos que escolhem outras áreas, especialidades, eles gostam da radiologia, né? A radiologia tem um apelo da tecnologia, é uma ferramenta que muitos vão usar nas suas áreas. Eu acho que, se não for a primeira, né, que não será de todos, né? Muitos têm na radiologia a segunda área de interesse ou a terceira. É muito comum jovens de outras áreas que estão ter uma chance de se aprofundar. E para nós, radiologistas, essa situação é interessante também porque esse colega faz uma liga, tem um contato com um tutor, como você falou, Jéssica, um tutor que se empenha, que mostra para você o que é a especialidade. Se amanhã você for fazer ortopedia, você levará uma ideia do que é um radiologista mais próxima da realidade do que um colega que não teve essa vivência, não é isso? Eu acho que você deve, os contatos que você teve com seus tutores da liga devem ter te passado essa ideia do que é um radiologista, de quanto ele se envolve. Você pensa dessa forma também? Sim, até porque nas nossas atividades, as nossas aulas da liga não eram somente ministradas por radiologistas. A gente convidava alguns professores como pneumologistas, quando a gente queria focar em exames de imagem do aparelho respiratório, e a gente tentava tornar as aulas multidisciplinares, né? E passando pelos ambulatórios, que durante todo o curso a gente acaba passando por vários ambulatórios para ter contato com as diversas áreas, e você pode ver que os exames radiológicos estão presentes em todas as áreas. Então, isso que vocês disseram sobre fazer a liga, não necessariamente eu estar decidida sobre ser uma radiologista ao me formar, eu acho que é muito importante, porque eu vou poder tirar essa dúvida, eu vou poder conhecer melhor a área. E eu, por exemplo, faço parte da Liga de Radiologia e faço parte da Liga de Dermatologia também, que são dois assuntos que eu gosto muito. E continuo gostando dos dois, ainda não me decidi, para ser sincera. E, assim, no meu dia a dia, acho muito útil ter feito parte da Liga e continuar fazendo. Eu até tive a opção de não fazer mais parte a partir do 5º ano, que seria mais intenso a rotina de hospitais. Mas estou me desdobrando porque é uma coisa que eu realmente gosto e não queria abrir mão. Caldana, eu vou pedir licença para fazer um comentário aqui do Rogério. Ele disse que a discussão está muito interessante. Ele faz uma mensagem aqui, o professor dele, o João Amilcar Salgado, ele faz uma homenagem ao professor dele. Ele era um estudioso do ensino médico e preconizava contra a especialização precoce. Um pouco disso que a gente está falando, assim. Uma boa opção também é você conhecer várias áreas, né? E isso tem isso. E ele reforça esse conceito de que a radiologia ela é uma base de conhecimento que servirá para várias especialidades. Muito bom a sua colocação, Rogério. Um abraço para você. Mas acho que é bem esse o ponto. Não necessariamente se aprofundar totalmente no conhecimento, mas ter conhecimento suficiente para tomar uma decisão mais acertada, mais assertiva no momento de decisão. E eu queria trazer a discussão um pouco nesse sentido, porque o contato que eu tenho com algumas ligas, até tive a oportunidade de ministrar aula. A aula solicitada foi sobre o mercado de trabalho em radiologia, que é sempre uma preocupação muito relevante. A gente está em um momento... Eu não lembro nenhum momento que não foi de transição, de transformação do mercado. A gente sempre está em transformação, mas talvez agora mais aguda, de forma mais aguda. Queria saber um pouquinho de vocês, como vocês veem até esse trânsito de informações, porque é importante, é fundamental a gente munir os graduandos de como está o mercado de trabalho, para que eles tomem uma decisão mais assertiva, e a Liga é uma boa oportunidade de fazer isso.
Ouvir primeiro a sua opinião, Jéssica. Como você enxerga o mercado de trabalho hoje e como que a gente pode até discutir isso de uma forma mais profunda do ponto de vista das ligas? Bom, para ser sincera, a gente tem pouco acesso a respeito desse assunto, porque praticamente não sobra muito tempo para os nossos professores entrarem nesse âmbito, assim, né, da radiologia. Mas, pelo que eu tenho contato e pelo que eu conheço, né, que nos foi apresentado, é que existem profissionais da radiologia que trabalham exclusivamente em hospitais, né, no centro de diagnóstico. Existem aqueles que trabalham mais nos laboratórios clínicos, e hoje a gente fica sabendo dessa nova área, não sei se é nova, mas pelo menos pra gente que é o radiointervencionismo, né? Ótimo. Que é uma coisa que até me desperta, porque assim, uma das coisas que às vezes me assustava a respeito da radiologia se eu optar pela radiologia, vou ter uma vida monótona, só laudando exame, assim, era um medo que eu tinha. E aí quando eu conheci a radiointervenção, eu pensei, poxa, eu posso laudar exames e também posso entrar numa coisa mais ativa, eu posso ver vários outros casos, posso até conhecer o paciente, porque uma das coisas que também me assusta da radiologia é não ter o contato com o paciente. Nossa, Jéssica, tem vários mitos que a gente pode quebrar agora. Mitos e fatos. Túlio, vamos pegar essa colocação, um tema que a Jéssica trouxe para nós. Fala um pouco sobre o contato que o radiologista, o médico que se dedica ao diagnóstico, tem com os pacientes. Você tem uma área de atuação e pode falar isso muito bem. Isso. Bom, na área da ultrassonografia é um contato direto. Então, você está lidando com o paciente. Nos procedimentos também. Só para a gente reforçar, assim, claro que nós estamos falando assim para o estudante, né? Eu fico imaginando, Túlio, não queremos discutir outras áreas, mas, por exemplo, quando você está fazendo um exame ultrassonográfico, você conversa o tempo inteiro com aquele paciente, né? Você está fazendo o exame e... Se ele demorar meia hora, é uma consulta de meia hora. Esse é uma informação. Durante meia hora você conversou e você está conversando... claro que você não está conversando, você faz uma aproximação com o paciente, etc., para ganhar a confiança do paciente, etc., mas depois você está vendo a imagem e fazendo aquelas perguntas. Você faz a correlação. É uma anamnese direcionada. É assim que você vê o exame? É exatamente isso. Então, muitas vezes você está ali, o paciente está ao lado, você está conversando o tempo todo. Então é uma extensão do exame físico com uma anamnese ao mesmo tempo. Então você consegue é uma grande fazer... vantagem da ultrassonografia de passagem. Mas é válido também falar que não é só a ultrassonografia, porque na ressonância magnética também o grande radiologista é aquele que se interessa pelo caso, que faz até o exame respondendo a dúvida clínica. Então, acho que outras áreas da radiologia... Não é só a ultrassonografia mesmo. A correlação clínica ela é sempre necessária, né? Até para uma especialidade core-irmã nossa, que é a patologia, que engloba todas as áreas e tudo, mas a correlação clínica, mesmo para eles que estão com a lâmina na frente, foi muito bom esse comentário, esses temas que a Jéssica trouxe aqui. Eu vou aproveitar o comentário dela para fazer uma pergunta para o Rubens. Rubens, um dia de um radiologista, assim, será que das 8 às 18, ou na verdade das 7 às 19, ou das 6 às 20, dependendo da nossa carga de trabalho, quão monótono é o nosso trabalho, Rubens? A gente vê sempre os mesmos casos, fala um pouco sobre isso. Eu acho que o radiologista, eu acho que o médico, né, ele pode ajudar de várias formas, né? Para quem gosta de ajudar, acho que a medicina e a radiologia é um prato cheio. A gente está falando com estudantes, né? É claro que vai depender um pouco do cenário, se é acadêmico, se é hospital ou uma clínica, mas eu acho que, quer dizer, o papel é desde de receber o paciente, colher as informações, isso na questão de executar o exame, tem obrigação de ter as informações necessárias para fazer o exame correto, né? E com segurança para o paciente, depois traduzir isso para os seus colegas. Então tem interconsultas, telefonemas, você pode esclarecer o paciente, é um direito do paciente saber o que o exame dele trouxe, e você pode precisar esclarecer isso, né, na atuação direta
com o exame, mas você ajuda na orientação de técnicos, gestores, secretaria, toda a organização de uma equipe para otimizar o uso de uma ferramenta importante, de uma estrutura cara no sistema hospitalar que precisa ser bem utilizado. Então, tem para todo gosto, né? A radiologia tem várias formas de você... Caldana, monótono não é. Não é tão usual, mas eu vou fazer uma pergunta, sem dúvida, não é uma atividade monótona. Vou fazer uma pergunta para o Caldana. A gente vê hoje a radiologia e o radiologista, e a gente sempre fala na reunião multidisciplinar, né? Então, você poderia comentar esse aspecto. O que nós estamos falando? Assim, então, tem lá uma discussão, o que será feito com esse paciente que tem uma neoplasia do trato digestivo, do reto, do cólon? Como que é hoje a decisão sobre a conduta, Caldana? Manuel, essa pergunta é fundamental nesse aspecto, porque acho que envolve qual o papel que o radiologista está assumindo cada vez mais. A gente até discute muito, Jéssica, a teleradiologia, de certa forma, transformou o nosso trabalho. É esse radiologista que a gente espera, que é o radiologista que baixa a pilha? Qual que é o papel desse radiologista? Ele tem um papel no sistema, mas o Manuel está fazendo uma provocação que é muito relevante, que o radiologista que faz a diferença é que ele está integrado numa equipe multidisciplinar, do qual o radiologista tem um papel fundamental na tomada de decisão. Ele tem, talvez é o melhor especialista muitas vezes para ajudar na conduta terapêutica, na decisão terapêutica, por muitas vezes um procedimento minimamente invasivo e que está totalmente na mão do radiologista. Vou aproveitar até, a Jéssica comentou já de radiologia intervencionista, já foi tema aqui do estúdio, é um tema importantíssimo que vai ser tema do estúdio da semana que vem, para vocês verem como isso é importante. Manuel, essa pergunta que você fez é fundamental. Eu queria destacar um outro aspecto que eu gostei muito de ouvir a Jéssica e que ela não mencionou, que a gente ouve muito a dúvida, a radiologia é a especialidade que vai acabar com a inteligência artificial. Foi bacana ver que você é consciente de que isso não é uma verdade, isso é uma notícia falaciosa que tem circulado e que a gente vê cada vez mais que a inteligência artificial vai ser muito mais uma ferramenta de trabalho que o radiologista vai ter às mãos, à sua disposição, do que um rival de trabalho, né? E antes de passar a palavra de volta a vocês, eu queria agradecer a participação e registrar a contribuição do Edmilson Senna Júnior, que como representante da Liga da Univag, a LARD da Univag, a Liga Acadêmica de Várzea Grande, Mato Grosso. Obrigado pela participação, Edmilson. E o Danilo Peron Meirelles, também, que enviou aí um comentário. E o que você acha, Rubens, que eu falei da inteligência artificial? Tem assustado muita gente, né? Tem até colegas... o Gustavo Meirelles conta essa história que é muito feliz, né? Tem um colega radiologista que estava pensando em largar a radiologia para fazer direito, porque a inteligência artificial vai transformar o trabalho dele. Talvez no direito vai transformar muito mais rápido e muito mais disruptivo do que no nosso trabalho. Você enxerga o futuro da radiologia em que sentido? Eu acho que, claro, são ondas também de entusiasmo, né, natural, que por algum tempo a gente tem uma expectativa talvez exagerada do potencial dessas tecnologias, mas com certeza elas vêm para colaborar e já estão aí, né? Acho que a radiologia, como uma área de muita tecnologia, a gente já tem, né, se apropriado de várias ferramentas de automação, de facilitação, de aumento de produtividade, né? E tem muitos estudos que mostram que o radiologista produz mais hoje com essas ferramentas e, de certa forma, continua não dando conta, né, do serviço. Acho que são ferramentas que vão ajudar, mas de forma alguma, né, vai substituir, né, o trabalho do radiologista. Né? Túlio, o que você acha sobre isso? Eu acredito em modificações. Nós, durante a história da humanidade, sempre fomos submetidos a mudanças e nós tivemos que nos adaptar a essas mudanças para a sobrevivência, né? No passado e pelo menos mudança de mercado hoje. A inteligência artificial é fato, isso já está modificando, como o Rubens colocou, isso já está modificando a nossa realidade. Não do ponto de vista de dar diagnóstico das imagens e substituir totalmente, mas por exemplo, para evitar
erros, que às vezes são erros crassos, que você em sã consciência não cometeria, e o computador pode nos ajudar a evitar que aqueles erros se propaguem, né? Acredito que vai haver um auxílio muito grande na delimitação ou na classificação dos exames quanto à urgência. Isso poderá ser utilizado no futuro. Olha, esse exame aqui, lauda ele primeiro porque minha inteligência artificial determinou que ele é mais grave e, portanto, o paciente precisa desse laudo com mais agilidade. Isso sem dúvida vai acontecer e não tem nada de ruim nisso. O que a gente tem é aproveitar, o que a gente tem de fazer é aproveitar dessa tecnologia e utilizá-la da melhor forma possível. Em relação a forma como eu penso do diagnóstico para substituição do radiologista, isso, mesmo que aconteça, não vai ser um fenômeno para essa geração. Isso é paulatino, isso é lento, isso não de uma hora para outra. Só para ter uma ideia, você tem um princípio de um sal hoje, de um determinado medicamento, aquilo só entra no mercado 15, 20 anos depois. Então, por mais que a gente crie uma inteligência artificial capaz de fazer os diagnósticos com as imagens atuais, daqui 15, 20 anos as imagens vão estar muito diferentes e mesmo assim ainda vai precisar de uma aprovação aos órgãos regulamentadores, FDA, Anvisa, etc. Então não é uma coisa que vai surgir da noite para o dia. Acredito que isso vai demorar muitos anos, não é para essa geração. Então, se tem alguém pensando, como a Jéssica comentou, será que a inteligência artificial vai substituir o mercado de trabalho? Olha, eu ficaria tranquilo se eu estivesse começando o curso de medicina hoje, faria radiologia numa boa. Como a Jéssica não comentou, eu fiquei muito contente de ver que isso não está no discurso da pauta da preocupação dela. Infelizmente nós estamos chegando no final, nosso prazo tem um determinado tempo. Queria, antes de mais nada, ouvir você mais uma vez, Jéssica. Você vê como a sua contribuição foi relevante. É importante a gente cada vez mais nos aproximarmos da graduação. Até vou depois passar a palavra para o Dr. Manuel, nosso presidente, que pode comentar melhor como que o CBR tem se aproximado das ligas e várias iniciativas a gente apoiar essas frentes. Mas queria ouvir um pouquinho de você sobre como você está se sentindo de estar aqui perto de uma instituição que promove a radiologia, que se preocupa com a radiologia. Para a gente é uma honra estar próximo também de alunos de graduação, porque são, de todas as maneiras, o futuro, não só da medicina, como da nossa especialidade. Para mim é uma honra estar aqui também. Agradeço a vocês pelo convite. Acredito que seja uma oportunidade única, né? De estar aqui representando todas as ligas, pelo menos aqui da cidade de São Paulo, né? Que estão mais próximos. Eu represento aqui o nosso presidente, o Fábio. Hoje eu estou atualmente como diretora de marketing da liga. E eu acho que é uma oportunidade incrível, justamente também para a minha posição, de estar divulgando a liga, de estar divulgando a especialidade e estar com vocês aqui, ouvindo coisas que na faculdade a gente não tem muitas vezes tempo e nem oportunidade de ouvir dos nossos professores. Foi um prazer recebê-la. Manuel, você quer... Acho que é um momento interessante, Rogério, como você falou, de comentar com os acadêmicos que estão nos acompanhando as ações que o colégio faz em benefício da divulgação da radiologia, da especialidade para o aluno de graduação. Então, são algumas iniciativas. A gente tem, por política, apoiar os eventos promovidos pelas ligas. Então, quando usualmente as ligas fazem um curso anual ou promovem algum evento, se for o caso, quando o fizerem, entre em contato com o colégio via Facebook, que o colégio auxilia de algumas formas. Então, por exemplo, uma liga que está no Mato Grosso, como nós tivemos participação, ela pode entrar em contato com o colégio pedindo sugestão de professores. O colégio colabora nesse sentido, fala, olha, na sua região tem esse professor, e nós fazemos o contato com esse professor para participar da liga. É praxe do colégio também auxiliar os eventos com o envio de livros para
para o evento, e aí as ligas utilizam os livros de alguma forma, ou mantém de posse da liga, ou sorteia, fica a critério dos acadêmicos fazer isso, mas o colégio tem por norma, quando tem um evento, fazer esse tipo de situação. Existe um projeto em andamento no colégio da elaboração de um livro de graduação com a chancela do Colégio Brasileiro de Radiologia, um livro de radiologia para a graduação em medicina. Independente disso, nós temos algumas aulas na área aberta do site do colégio, aulas de radiologia para alunos de graduação, focadas em abdômen agudo e outras áreas. É um projeto que a gente precisa expandir também. E em todo o Congresso Brasileiro de Radiologia existe já há alguns anos um curso voltado para o acadêmico. Tá? Então, é claro que o acadêmico de medicina que se inscreve no Congresso Brasileiro de Radiologia, ele pode assistir todas as aulas, mas ele sabe que há uma sala com um horário reservado para ele. A gente faz até como forma de permitir que ele não precise abdicar das outras áreas, das outras aulas. A gente faz isso na hora do almoço, com direito a um pequeno lanche que é servido ali. O congresso agora, o nosso próximo congresso será no Rio de Janeiro, de 11 a 13 de outubro. Então nós já temos vários colegas acadêmicos que estão inscritos, mas fica aqui o convite também aos colegas os acadêmicos que estão nos acompanhando, ainda a oportunidade de participar desse curso lá no Rio de Janeiro. E o ano que vem teremos outro congresso, então acompanhem sempre pelas mídias, ainda dá tempo de irmos ao congresso, de vocês se inscreverem para o congresso. Então são essas atividades que o colégio tem. Mas o mais importante é essa abertura. Nós temos um cadastro na liga, nós temos uma equipe de funcionários que tem atenção com essa questão das ligas, o apoio para os eventos que os alunos mesmo organizam. Isso é importante, é uma liga, o aluno, os acadêmicos que tem que organizar esses eventos, e o colégio apoia, indicando professores, doando livros. E outro ponto importante tem o colégio como um canal de comunicação. Então, olha, eu estou aqui numa faculdade e eu não estou tendo ninguém para me ensinar radiologia, etc. Como que eu posso buscar isso? Nos deem também demandas. Olha, precisamos disso, achamos que vocês poderiam oferecer isso ou determinada atividade. Então, acho que há cerca de 3 anos atrás nós fizemos um evento semelhante com as ligas, e hoje é mais uma oportunidade aí de abrir um canal de comunicação do colégio com as ligas. Bom, e com isso, queria pedir as últimas considerações aí, bem rápidas, de Rubens, Túlio, Jéssica, para a gente encerrar. Obrigado pela presença, Rubens. Eu que agradeço, eu só quero agradecer a oportunidade de, mais uma vez, falar com os alunos de graduação e os colegas do colégio. Obrigado. Agradeço também, espero que tenhamos outras oportunidades como essa e estaremos presentes. Obrigado. Só queria agradecer mais uma vez participar do estúdio aqui, um assunto tão relevante, né, para a comunidade acadêmica e também futuramente, quem sabe, radiológica. Obrigado a todos, obrigado, Manuel. Agradeço a todos que se conectaram a esse evento e continuem conectados a todas as iniciativas do CBR. Semana que vem estaremos de novo aqui falando novamente sobre radiologia intervencionista com o pessoal da Sobris. Muito obrigado a todos. Então, eu volto concluindo esse estúdio fazendo o que a gente sempre fala no início, que é a oportunidade de os colegas enviarem para o colégio temas, sugestões de pontos a serem discutidos aqui no estúdio, e que também os colegas incentivem outras pessoas a acompanharem o Estúdio CBR, que é sempre uma excelente oportunidade de nós estarmos aqui debatendo temas de interesse da nossa comunidade. Então, fica aqui o convite para nos encontrarmos novamente na próxima quinta-feira para mais um Estúdio CBR. Um abraço a todos.